Graça e paz a todos. Hoje é um dia, novamente, em que nós estaremos relembrando a morte, a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus vertido na cruz por nós, através da ceia do Senhor. Nós estamos celebrando hoje a ceia do Senhor. A ceia, ela não nos purifica, a ceia, ela não nos salva, ela não nos torna mais puros e nem nos salva. Ela somente é um memorial. Nós estamos nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz por nós. E nós estaremos agora meditando. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 29. Diz assim: Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Que o Senhor Deus me livre de dar herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: Não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: Que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: É porque falei com Nabote, o jezreelita, e eu lhe disse: Dê-me sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: Não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: Você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre-se o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: Anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque em frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Falei com ele, dizendo: Assim diz o Senhor: Você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: Assim diz o Senhor:
No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Iaías, por causa da provocação que você me irritou e levou Israel a pecar. Também Jezabel, o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer nos campos, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que o Senhor os expulsou diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vamos orar? Pai bendito, santo e eterno, nós queremos agradecer ao Senhor e te louvar, ó Pai, pelo Senhor se revelar a nós através do teu Filho Jesus Cristo. O castigo que estava sobre nós, ó Pai, nós sabemos que foi transferido sobre o teu Filho Jesus, que não merecia, que era inocente, não tinha culpa alguma, ó Pai, mas foi castigado em nosso lugar. E hoje nós temos paz contigo, nós temos esse livre acesso direto ao trono da graça, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, ser bons ouvintes da tua palavra. Queremos ter um coração quebrantado, um coração que te ouve com sabedoria, com a sabedoria do alto, e praticarmos aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai. Sabemos que somos falhos, mas precisamos da tua ajuda e do teu socorro. Ensina-nos, ó Pai, através desta história, Senhor, a colocarmos em prática uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, ó Pai. Esse é o pedido que nós te fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós ouvimos com o pastor Juliano um pouco sobre santidade, falando sobre a definição de santidade. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a santidade progressiva, que é o que Deus ele trabalha hoje na nossa vida por meio da graça. Como que nós podemos alcançar, então, a maturidade cristã? Ou quais são as bênçãos no crescimento espiritual? Às vezes as pessoas elas olham a santidade de uma forma negativa, como estar separado desse mundo, viver uma vida como se fosse um monge num mosteiro, onde a pessoa fica isolada de tudo e de todos, né? Mas isso não é a santidade. A santidade ela tem um significado muito mais nobre, elevado, e que nós podemos ver o quanto é bom e importante na vida cristã, porque ela faz parte da redenção, ela é uma parte da redenção. Mas que parte é essa? Então eu queria falar o que nós temos aprendido nesses tempos aqui na Igreja Batista. Nós temos aprendido muito sobre as doutrinas batistas. Nesses últimos tempos nós ouvimos muito sobre as doutrinas batistas, e é o que cremos, é aquilo que cremos e nós praticamos como regra de fé e prática na nossa vida. As doutrinas nada mais é do que os ensinamentos que estão nas Escrituras Sagradas, que foram inspiradas por Deus. E nessas doutrinas, nós
já falamos sobre diversos atos de Deus, né? Ouvimos já sobre diversos atos de Deus que ocorrem no começo da nossa fé cristã. Então, uma delas é o chamado do Evangelho. O que é o chamado do Evangelho? Não é você que conhece a Deus. Nós não chegamos a Deus porque somos mais inteligentes ou porque nós, olha, eu entendi e eu conheci a graça de Deus. Não, é Deus que deu esse primeiro passo. Se Deus não tivesse se revelado a nós, nós não teríamos capacidade alguma de nos chegar ao Senhor, a Deus. Por quê? Porque nós estávamos cegos espiritualmente. Estávamos escravos do pecado, estávamos vivendo sob o império de Satanás, nas trevas. Então não tinha como nós chegarmos, nosso coração totalmente depravado, perverso, como que nós podemos chegar a um Deus santo? Não há possibilidade. Então Deus deu esse primeiro passo, nos revelando o Evangelho. A regeneração, nós aprendemos também sobre a regeneração. A regeneração é quando Deus nos concede uma nova vida. Então a nossa vida cristã não é uma vida remendada, não é um crente que foi consertado, né? Mas é um novo crente, é uma nova criatura. Nós temos uma vida espiritual. Nós estávamos antes mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje não, nós temos vida em Cristo Jesus. E é isso que nos faz nos tornarmos pessoas diferentes, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então nós fomos regenerados, fomos justificados também, que é pelo qual Deus nos dá o direito legal de estarmos diante dele. Deus é um Deus santo e um Deus fogo consumidor, como foi falado hoje também. Como que nós podemos chegar diante desse Deus santo, sendo nós ainda pecadores? Então Cristo, ele cumpriu toda a lei para que a justiça dele fosse imputada a nós. Então nós temos esse acesso diante da graça de Deus, do trono da presença do Senhor, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus, que nos dá esse direito legal. Nós fomos também adotados, recebemos a adoção. O que significa isso? Deus agora nos tornou membros da sua família. Nós somos chamados agora filhos de Deus. E como assim? Todos não são filhos de Deus? Não. A palavra de Deus nos diz em João 1,12, que a todos quanto o receberam Jesus, e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós só nos tornamos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então nós fomos adotados por Deus. E a conversão que nós também temos também como parte da redenção. A conversão é quando Deus nos leva ao arrependimento. A palavra de Deus diz assim que o arrependimento do mundo leva à morte, mas o arrependimento que Deus coloca em nossos corações leva à salvação, à conversão e ao temor do Senhor. Então, se Deus não conceder em nosso coração o arrependimento, nesse coração duro de pedra, se Ele não quebrar, nós nunca conseguiremos nos arrepender dos nossos pecados. Então, isso faz parte do plano da redenção. Mas também, tudo isso, nós vendo que faz parte da obra redentora de Cristo, nós vemos também que uma parte da aplicação, temos também uma parte da aplicação da redenção. Então, nós vimos aqui o trabalhar de Deus, que é a obra de Deus, não nossa, toda essa obra é de Deus. Mas nós também temos uma parte da aplicação da redenção, que é a obra progressiva, que continua por toda a nossa vida. E essa parte da aplicação da redenção nós chamamos de santificação. Então, a vida cristã, ela não é aquela vida que você está no pecado, continua no pecado, não. Mas é uma caminhada onde que, quando você se converte ao Senhor, você está a caminho dos céus. E nessa vida progressiva, nessa vida de santificação progressiva, você vai ter os seus altos e baixos. Mas você não era mais a mesma pessoa que você era lá no princípio, quando você estava separado do Senhor. Por quê? Porque Deus está trabalhando em você o caráter de Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o quê? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E na continuação do texto, o propósito de Deus é nos forjar ao caráter de Cristo. E Ele nos convida a participarmos dessa santidade. Nós somos convocados
a fazermos parte também desse trabalho progressivo da santificação. Então, santificação nada mais é do que tornar-se semelhante a Cristo. É uma obra progressiva da parte de Deus e do homem. O homem tem a sua responsabilidade também, a partir do momento que ele recebeu a graça de Deus, sendo que toda boa obra vem de Deus, mas ele é responsável também, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Mas o que tem a ver o Antigo Testamento, a vida de Acabe, de Nabote, com tudo isso que nós estamos falando sobre santificação? Nós podemos tirar algumas lições dessa história. Primeiro, nós vimos ali que o rei Acabe, ele ofereceu para pagar pela vinha de Nabote que ele tanto cobiçava. Por que será que o rei Acabe cobiçava tanto a vinha de Nabote, sendo que ele era um rei que tinha tudo? Ele tinha várias terras, ele podia ter o que ele quisesse, mas por que querer as terras dali de Nabote? Se nós vermos, não precisa abrir a sua Bíblia, mas vou estar lendo o texto, em Colossenses 3, 5 e 6, foi citado hoje de manhã também esse texto, fala assim: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Ou o castigo de Deus, a ira de Deus cairá sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que ainda estão separados de Deus, aqueles que estão no pecado. A ira de Deus virá sobre aquele que ainda está na desobediência, que está no pecado e não quer se arrepender dos seus pecados e nem entregar a sua vida para Jesus como Salvador. Nós vemos então por que Acabe queria tanto aquela terra. Porque no coração dele, ele guardava a idolatria. No coração dele havia cobiça. Por quê? Por coisas e não por Deus. A resposta mais clara que fica aqui é porque Deus não era suficiente para Acabe. Acabe era um rei de Israel, o reino já estava dividido. O reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, o reino de Israel. O reino do norte, o reino de Judá. Acabe era o rei de Israel. Ele tinha as leis do Senhor. Se ele as obedecesse, cumprisse, fosse obediente, porque naquela época era condicional a salvação, se ele fosse obediente, ele seria abençoado pelo Senhor. E o Senhor daria muito mais para ele do que ele já tinha. Deus nunca iria deixar nada faltar para ele. Mas mesmo assim, Acabe não era uma pessoa que tinha satisfação, contentamento. Ele queria sempre mais, porque Deus não era suficiente para ele. E ao cobiçar a vinha de Nabote e conquistá-la, o rei Acabe achava que isso lhe traria contentamento. Quantas pessoas hoje estão em busca de coisas para satisfazer os seus maus desejos, satisfazer as vontades da carne, e não conhecem e não sabem que Deus é suficiente para elas, que esse vazio tão grande que elas têm no coração é porque ainda elas não se entregaram completamente ao Senhor. Porque se elas tivessem já se entregado ao Senhor, elas teriam vida e vida com abundância. A primeira lição que nós podemos tirar sobre a cobiça, sobre essa situação em que Acabe ele estava vivendo, é que a santificação, ela nos livra de nos vender aos ídolos do coração. Nós podemos até ver que no versículo 25 do capítulo 21 aqui de 1 Reis, nós vemos que nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que seria
essa linguagem, se vender. Na verdade, se vender é se deixar ser seduzido. Se vender é prostituir-se. Esse é o significado, deixar seduzido. É sacrificar algo que, às vezes, aquilo ali era algo tão especial, tão importante, mas que não deu valor. Sacrificou aquilo para, às vezes, por pouca coisa. Nós temos vários exemplos. O primeiro delas, ali, Eva, cobiçou aquele fruto, onde a serpente falou para ela que ela não morreria, mas seria como Deus. E por causa de um mau desejo, se entregou ali aos prazeres da carne e perdeu aquele relacionamento. Adão e Eva perderam. E é interessante, Adão, ele ali não foi enganado. Ele era simplesmente cúmplice. Ele estava junto. E um cúmplice é um parça. É uma pessoa que está ligada ao crime e que também deve ser punida. E é por isso que Adão foi punido. Não só pelo simples fato dele comer do fruto, mas por ele ter participado ali e por ele aprovar o que a Eva tinha feito. Nós vemos também o exemplo de Esaú. Esaú foi um homem que, por cobiçar aquele prato de lentilha, que para ele era tão importante naquele momento, ele não deu o mínimo valor para a sua herança, e algo que era muito sagrado ali, porque Deus estava falando para já início para Abraão, que ali deles faria uma grande nação. E mesmo assim Esaú não deu importância e trocou. E depois com lágrimas ele quis a bênção de volta, mas já era tarde. Quantas pessoas que estão com lágrimas querendo a sua salvação de volta, mas estão no inferno. E agora é tarde, não tem mais como voltar atrás. Se nós olharmos exemplos, nós temos muitos outros que cobiçaram também e se deram muito mal, sofreram. Nós temos vários outros exemplos, se nós formos aqui citar cada um deles. Então, a santidade, ela nos livra de nos vender aos ídolos do nosso coração. Ah, mas como assim? Vamos pensar novamente. Quantos crentes hoje estão insatisfeitos com a sua vida cristã? Quantos crentes estão hoje insatisfeitos com a sua vida cristã? Você tem estado insatisfeito com a sua vida cristã? E você tem estado insatisfeito com o que Deus lhe deu? Há muitas pessoas que elas querem muito mais do que somente Cristo. E por isso elas estão insatisfeitas. Aqui nós vemos também no versículo 3 que Nabote, ele recusou vender a herança que recebeu do seu pai. Por quê? Será que era um apego sentimental? Não. Nas Escrituras Sagradas, em Deuteronômio, na lei do Senhor, era proibido que as propriedades fossem trocadas, divididas. Quando Deus separou cada terra para as tribos, ali cada um teve a sua tribo e não deveria mais ser trocada, nem mudada. Então, Nabote ele não mudou, não foi por sentimento, não quis vender, não foi por sentimento. E ele foi tentado ainda. Ele poderia escolher a terra que ele quisesse, uma melhor ainda. Ele poderia colocar um valor altíssimo. Mas Nabote não se deixou levar pela ganância. Nabote simplesmente, ele temia ao Senhor. E ele não queria desagradar a Deus. E por isso ele se recusou de vender aquela herança. Sendo que ele corria o mesmo risco ainda de ser morto. Porque ele sabia quem era Acabe. Elias já havia acabado de matar 400 profetas de Baal. Ele sabia como que era a mulher de Acabe. Uma mulher perversa, má. E mesmo assim, ele preferiu agradar a Deus do que agradar a homens. Com quem nós nos parecemos mais? Com Nabote ou com o rei Acabe? É interessante que nós muitas vezes queremos nos parecer mais com Nabote, né? Mas se nós olharmos, com quem será realmente que nós nos parecemos quando nós olhamos para a palavra de Deus? Em Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao 16, diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Há muitos crentes que se enganam, que pensam que são parecidos com Nabote. Muitas pessoas pensam que são parecidas com Nabote, mas na verdade todos nós nos parecemos com Acabe, porque dentro de nós existe a cobiça. O texto nos fala aqui que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados por aquilo que mais desejamos. É aquilo do nosso velho homem, da nossa velha natureza, que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, claro que esse poder do pecado morreu, o poder, mas o pecado continua lá. Nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. E nós vamos continuar sendo tentados nas mesmas coisas que cobiçávamos anteriormente, quando nós não tínhamos o Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos constantemente do nosso Salvador Jesus Cristo. A santificação é uma vida que nós, além de nós estarmos cada vez mais procurando ser parecidos com Jesus, nós estamos também reconhecendo o quanto nós somos falhos e o quanto precisamos da ajuda dele para nos parecer com ele, para andarmos com ele, para caminharmos todos os dias com ele. Por isso é uma vida de constante arrependimento, de oração, de meditação da palavra de Deus. Se nós não buscarmos de todo o coração, ele não se revelará a nós, porque ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Se você quer que o Senhor Jesus, ele se revele a você, para que você possa estar crucificando esse Acabe, esse rei Acabe, que está no trono do seu coração, que talvez você não consiga colocar aí um Nabote, né, no seu coração, mas um Acabe, então você precisa fazer o quê? Se render aos pés de Jesus Cristo. Na verdade, nem Nabote também, porque Nabote também era pecador, era um homem que buscava agradar a Deus, mas tinha suas falhas, seus defeitos. Ele precisava também de um Salvador e ele aguardava por esse Messias, por esse Salvador que já naquela época já havia prometido. Quem precisa realmente reinar em nossos corações é o Senhor Jesus. E a santificação é esse processo. É um processo de purificação. É um processo onde que nós precisamos cada vez mais quebrantar o nosso coração orgulhoso e ter um coração humilde, um coração segundo o coração de Deus. Desgostoso, o rei Acabe, ele se aborreceu e recusou a comer. Olha só o que a cobiça faz. A cobiça nos deixa desgostosos, frustrados. A cobiça, ela gera uma frustração e morte no nosso coração. A vontade de não querer viver mais, a vida não faz mais sentido. E quais são os ídolos do nosso coração? Talvez os ídolos do seu coração sejam o que Jesus falou. Aquele que amar mais pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, bens, propriedades e até a si próprio, mais do que a mim, não é digno de mim. Esses são os ídolos do nosso coração. Tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar, que esteja acima de Deus, que esteja atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Se nós temos essas coisas e nós não conseguimos ter posse delas, não conseguimos ter domínio sobre elas, controle sobre elas, isso nos gera uma grande frustração e nos leva à morte. Já a santificação, ela gera em nós o contentamento, gratidão, vida abundante e paz. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo era um homem que ele também tinha cobiça no seu coração. E ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou passando fome,
tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu o segredo de viver contente. Nós também precisamos aprender a nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, ou melhor ainda, nós devemos nos contentar com o que o Senhor é em nossas vidas. Nós devemos nos contentar com Ele, como disse o profeta Abacuque: pode faltar tudo, mas ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria, ela vem do Senhor, ela não vem de circunstâncias, ela não vem de pessoas, ela vem somente do Senhor, e é nele que nós devemos nos alegrar. Isso faz parte da santificação, isso é maturidade, é crescimento espiritual, quando nós aprendemos a nos contentar e a declarar que Deus é suficiente na nossa vida. Depois de interrogar o rei Acabe, Jezabel, ela prometeu dar a vinha para ele. Quem era Jezabel? Jezabel era uma rainha muito má, de um outro reino, de um reino pagão, aonde ela simplesmente não se importava com Deus de Israel. Ela não se importava com as leis do Senhor. Para ela, o rei era a própria lei. O que o rei dissesse, o que o rei decidisse, era por conta dele. Mas, na verdade, quem governava o próprio rei era a própria Jezabel também. E aqui nós vemos que Jezabel, com a aprovação do rei, o rei aprovando dela ajudá-lo, ela arranjou um meio de acusar falsamente Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. É interessante que ela não dava nenhuma importância para a lei do Senhor e ela nem acreditava no Deus Todo-Poderoso, mas ela conhecia bem a lei. Ela sabia que uma blasfêmia contra Deus ou contra o próprio rei, a pessoa era sentenciada à morte. E ela armou isso. Ela deu ordens para acusar Nabote e foram cumpridas por 2 homens perversos que testemunharam falsamente contra ele, nos versículos 12 ao 13. Então nós vemos aqui que Jezabel, ela tinha o domínio e controle sobre os anciãos, sobre as autoridades daquela época, e ainda ela fez tudo aquilo para que um homem inocente fosse prejudicado. O que nós podemos entender com isso? Em Provérbios 29 e 24 fala assim, que quem é cúmplice de um ladrão odeia a si mesmo, ou odeia a sua própria alma, aborrece a sua alma, e não denunciará nada, mesmo sob juramento. Provérbios 21, 28 diz que a testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que busca ouvir bem as coisas será aceita. E os Salmos 15, 3 diz, quem entrará no santuário do Senhor, na presença de Deus, o que não usa de suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexericos. É triste nós vermos, mas muitas pessoas têm se vendido a dar falsos testemunhos, a emprestar os seus ouvidos para fofoca, para notícias falsas e replicar essas mentiras. E hoje muitas pessoas que são inocentes têm sido prejudicadas. E tudo isso por questão de cobiça também. Às vezes para ter uma promoção numa empresa, às vezes por querer coisas que pertencem a outras pessoas, e às vezes as pessoas até pelo próprio prazer mesmo, de desgraçar a vida de outras pessoas, de prejudicar outras pessoas. Hoje nós vemos tantas coisas que às vezes nós vemos nas manchetes, e que são fakes, são mentiras, e que vão espalhando essas mentiras, e pessoas ali que não fizeram aquelas coisas, são prejudicadas, são punidas por coisas que não fizeram. A santificação, a segunda lição que nós tiramos, é que a santificação ela nos livra de nos vender como cúmplices ou falsas testemunhas. Eu lembro uma vez que o pastor Isaías, foi meu professor na faculdade, ele contou de um pastor que ali aconteceu uma certa situação em que os membros, uma pessoa
acho que quis dizer que ele estava, na verdade, acho que era um inseto, não sei o que era lá, que ele estava matando, e a pessoa, conforme o ângulo, a forma que a pessoa viu, pensou que estava batendo na esposa. E falou para a igreja, e ele foi tirado da igreja ali, foi excluído, né? Não fez mais parte daquela igreja lá. E passado muito tempo, aquela pessoa se deu conta do erro que ela cometeu e foi pedir perdão para aquele pastor. Aí não sei se vocês se lembram, naquele dia que o pastor estava pregando, o pastor Isaías, ele fala que esse pastor pegou um papel, uma folha, e ele rasgou aquela folha em pedacinhos, e estava num vento forte, num lugar aberto, e ele soltou, e aquilo espalhou e foi bem longe. Ele falou assim, olha, eu te perdoo, mas olha como é que você deixou a minha vida. Olha o que você fez com a minha vida. Eu gostaria agora, se você tentasse pegar cada papelzinho, será que você vai conseguir pegar cada papelzinho e tentar colocar de volta, né? Dessa folha, voltar a ser uma folha normal? Assim está a minha vida, o que você fez comigo. Isso não é mágoa, isso é mostrar o quanto que as pessoas elas sofrem. Imagina Nabote ali, sendo julgado por uma coisa que ele não fez. E o pior de tudo é que não foi só Nabote morto. Jezabel era tão maligna, tão má, que ela mandou matar todos os filhos para que não ficasse nenhum herdeiro. E assim, o Acabe pudesse ter toda ali a vinha, toda aquela, confiscasse todas as terras de Nabote. Condenado por blasfemar, o inocente Nabote foi morto. Nabote ele é um tipo de Cristo. Nós podemos ver, toda a palavra de Deus ele é cristocêntrica. O que significa? Cristo é o centro. Se essa mensagem aqui eu falasse somente de moralidade, fazer de coisas boas, sem apresentar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não passaria de ensinamentos que não chegariam a lugar algum, se não mostrasse uma solução para o problema do pecado. E Nabote aqui, ele é um tipo de Cristo também, pois nos faz lembrar que Jesus Cristo também era inocente. E houve testemunhas, foi arrumado testemunhas falsas, que acusaram Jesus também de blasfêmia, falaram coisas absurdas sobre Jesus, e ele foi morto. Mas quando ele foi morto na cruz, ele não foi morto porque só simplesmente pelas más notícias, pelas coisas mentirosas que falaram sobre ele. Não, ele estava sendo morto por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Jesus Cristo, na verdade, ele se ofereceu voluntariamente para morrer pelos nossos pecados. E ele pagou um alto preço, e é disso que nós estamos nos lembrando hoje na ceia do Senhor. Que Jesus Cristo, ele já pagou a sua dívida, pagou de todas as pessoas. E nós não devemos mais nada para Deus. O que Deus ele quer de nós somente? Que a gente reconheça o nosso pecado, abandone a Ele e peça o socorro do Senhor. Peça para Jesus Cristo realmente nos ajudar, transformar a nossa vida e começarmos a caminhar com Jesus Cristo, tomando nossa cruz e segui-lo. É isso que Deus quer. Ele é o único que pode justificá-lo de todo pecado. Ele é o único que pode trabalhar a santificação na sua vida, mas a partir do momento que você se reconhecer seu pecado e se render a Ele. Quando soube da morte de Nabote, o rei ele ficou com a vinha. Nós vimos isso no versículo 15 e 16. E o Senhor enviou Elias para confrontar o rei Acabe. Quando ele estava ali na vinha mesmo, Deus queria que Acabe soubesse a gravidade que ele e Jezabel tinham feito. O que aconteceu com o descontentamento levou ao assassinato de um inocente e sua família. Veja só que o que leva à cobiça? A cobiça leva a gente a fazer loucuras, a prejudicar vidas, destruir famílias, fazer tantas coisas. Tudo por cobiça. Por causa da cobiça, muitos se entregaram ao adultério, outros se entregaram à bebida, às drogas. Por causa da cobiça, muitos se entregaram à prostituição, a querer prejudicar outros no trabalho para ser promovido, para se tornar um chefe ou um presidente de uma empresa. Quantas pessoas foram prejudicadas por causa da cobiça? E o que Deus ele quer nos trazer hoje é mostrar para nós se nós realmente estamos agradando a Deus, se nós estamos vivendo uma vida de santidade ou se nós estamos, na verdade, com uma cobiça desenfreada no nosso coração, atropelando tudo e a todos. E Deus quer que a gente pare.
porque nós teremos as nossas consequências também, se nós não nos arrependermos. Elias encontrou-se com Acabe na vinha que ele roubou de Nabote. E Elias anunciou graves consequências contra o rei Acabe por causa da grande perversidade que ele cometera. Nós vimos ali que Deus falou para ele que os cães lamberiam o sangue dele, no mesmo lugar onde que Acabe foi morto. Com medo e se sentindo culpado, Acabe ele reconheceu o seu erro. Ele jejuou, ele buscou a face do Senhor, mas o arrependimento de Acabe não foi um arrependimento sincero, de abandono do pecado completamente. Passado um tempo, Acabe continuou ainda com o coração longe de Deus. Esse é o arrependimento do mundo, é o arrependimento que traz a morte. Mas o arrependimento que Deus produz em nossos corações é um arrependimento para a salvação. O arrependimento verdadeiro, ele trabalha em nossas vidas uma mudança de mente e de atitude. E é isso que nós precisamos mudar, a nossa maneira de pensar. E começar a pensar como Deus pensa, como agrada ao Senhor. Deus, ele foi tão misericordioso, depois que Acabe se arrependeu ali naquele momento, que ele adiou misericordiosamente as consequências do pecado de Acabe, até os dias de seu perverso filho. Porque Deus estava vendo que realmente Acabe não foi uma mudança completa, sincera, para sempre. Foi um arrependimento somente ali, por pouco tempo. E nós vemos que Acabe e Jezabel não durou 3 anos para que eles morressem. E depois aconteceu com o filho dele. Seu filho também ele foi morto na mesma vinha de Nabote, que está lá em 2 Reis, capítulo 9, 22 ao 26. E ninguém da geração de Nabote reinou mais ali. A terceira lição que nós podemos tirar dessa triste história é que a santificação, ela nos leva ao arrependimento vindo de Deus e ao temor do Senhor. Deus, ele quer que a gente... A santificação é isso. Santificação é uma vida de constante arrependimento. É você se arrepender todos os dias, é você confessar seus pecados a Deus todos os dias e pedir para Ele, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti. Me ajude a andar mais uma vez com Jesus Cristo. É você pensar todos os dias em como agradar a Deus. Isso é santificação. É uma vida de purificação. Que Deus possa estar te abençoando. E eu quero deixar um trecho, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, sobre que faz parte da santidade, que é o temor do Senhor. É uma vida de adoração. Num livro diz assim, que o verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus com profundo respeito e saudável temor. Afinal de contas, Deus pune o pecado, até mesmo dos remidos. Hebreus 12:6 nos lembra, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. Hebreus 12:28 continua, sejam gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Observe a razão que ele dá para tal adoração, pois o nosso Deus é fogo que consome. Versículo 29. Reverência transmite uma conotação positiva, descreve um senso de temor quando percebemos a majestade de Deus. E temor, por outro lado, é um senso de profundo temor e intimidade quando vemos o poder e a santidade de Deus, que é o fogo que consome. Essa é uma alusão ao poder de Deus para destruir sua santa reação contra o pecado. A verdadeira adoração, então, exige clara consciência da santidade de Deus, profundo senso de nossa pecaminosidade e sincero clamor por purificação. Essa é a essência da atitude adequada de adoração. Vamos, mais uma vez, orar, agradecer a Deus. E você que está aí com o seu cálice,
com o seu suco de uva, com o seu pão. Eu peço a você agora que nesse momento possa estar pegando, e nós estaremos nesse momento orando, falando com Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, pedindo a Deus para que sonde os nossos corações, para ver se em nós há alguma coisa que desagrada ao Senhor, se nós temos cobiçado algo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Esse é o momento de nós abrirmos o nosso coração para Deus, em reverente temor, e clamarmos a Ele pelo seu perdão. Vamos orar? Pai bendito e eterno, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações pela Tua palavra, que nos santifica, como Seu Filho Jesus nos disse. Pai, santifica-os na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. É por meio da palavra que nós fomos regenerados, nós fomos salvos. É por meio da palavra que nós estamos sendo aqui também, ó Pai, purificados por meio do Teu Santo Espírito, por meio do sangue precioso do Teu Filho Jesus. E queremos agora abrir o nosso coração para Ti e pedir perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, pecados de pensamento, palavras e atitudes. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que purifique o nosso coração, a nossa consciência de todo mal, ó Deus, e crie em nós, ó Pai, um coração puro, um coração que Te agrade. Nós cremos que o Senhor, o sangue de Jesus, tem o poder para isso, para nos tornar mais alvos do que a neve. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos pelo sacrifício precioso do Teu Filho Jesus, que reina e vive para todas sempre. Em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos. Os cansados, eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerão. Estão em minhas mãos e não se perderão. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. Meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês. Pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos à mesa no reino.